Hoje nós estamos aqui para tratar sobre os pressupostos processuais. E para começar a nossa aula, eu gostaria de recomendar para vocês um lançamento, o primeiro volume do curso avançado de Processo Civil, Teoria Geral do Processo, dos professores Luiz Rodrigues Vambier e Eduardo Talamini. Tenho certeza que para você que está começando a querer entender processo, ou mesmo para você que já tem uma boa noção de direito processual e quer aprofundar os seus estudos, essa obra é extremamente recomendada e ela foi completamente reescrita com base no novo CPC. Vale muito a pena conferir esse lançamento dos professores Vambier e Talamini, ok? Vamos entrar então no objeto de estudo da nossa aula, que são os pressupostos processuais. Antes de começar, de entrar efetivamente no tema, convém dizer que a doutrina processual brasileira tem discutido muito a respeito da pertinência de se ter, dentro do estudo do processo, uma categoria destinada ao estudo dos pressupostos processuais. Então, se vocês forem verificar, por exemplo, o livro O Novo Curso de Processo Civil, dos professores Marinoni, Mitidiero e Arenhardt, vocês vão verificar uma crítica severa a essa categoria dos pressupostos processuais. Mas há, na maioria da doutrina, quem ainda defenda a necessidade de se ter o estudo da categoria dos pressupostos processuais dentro do estudo do direito processual civil. Diante disso, e considerando o fato de que o novo CPC faz referência aos pressupostos processuais, nós temos que entender como que se dá a classificação disso. E até mesmo a classificação dos pressupostos processuais é objeto de discussão entre os doutrinadores. Então, o que eu vou pretender trazer nessa aula aqui é um panorama, um comparativo, na verdade, entre duas classificações. A classificação que é feita pelo professor Fred Didier Júnior e a classificação que é feita nesse livro que eu acabei de indicar para vocês, pelos professores Vambier e Talamini. Tudo isso para tentar explicar como que se desenvolve essa ideia de pressupostos processuais no direito processual civil brasileiro, ok? Então, para entender o que são os pressupostos processuais, eu vou invocar as lições do professor Fred Didier Júnior, que vai conceituar da seguinte forma: pressupostos processuais são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento, aspecto formal do processo, que é ato complexo de formação sucessiva. Então, ele indica para nós aqui três situações que nós precisamos entender com mais profundidade. A primeira delas é que os pressupostos processuais eles têm a ver com a existência do processo. Então, o primeiro tipo de pressuposto que nós vamos estudar vão ser os chamados pressupostos de existência, sem os quais o processo não existirá, a relação jurídica processual não vai existir. A segunda categoria, que a maior parte da doutrina chama de pressupostos processuais de validade, o professor Fred Didier Júnior chama de requisitos de validade. E ele chama de requisitos porque ele entende que o termo pressuposto indica que há algo pré-existente, né? Que deve haver algo antes de se ter a relação jurídica processual. Por isso que ele diz que é adequado se falar em pressuposto processual de existência, porque sem esses pressupostos a relação jurídica não existiria, o processo não existiria, certo? Já quando se está no campo da validade do processo, já se considera que o processo existe. Então não se pode falar de pressuposto, e aí se falaria em requisito de validade. E além disso, ele faz uma análise do campo também da eficácia dos procedimentos, e ele fala das condições de eficácia. Então são essas três situações, né? Um pressuposto de existência, requisito de validade e condição de eficácia do procedimento. Tudo isso vai compor o conceito de pressupostos processuais, um conceito mais amplo de pressupostos processuais. Então, dentro dessa classificação, o professor Fred Didier Júnior estabelece uma grande categoria de pressupostos processuais, subdivide essa categoria em pressupostos de existência e requisitos de validade. Dentro do âmbito dos pressupostos de existência, ele subdivide essa categoria em pressupostos de existência subjetivos, que tem a ver então com os sujeitos do processo, e objetivos, que tem a ver, aliás, com o objeto da demanda. Dentro dos pressupostos de existência subjetivos, ele
coloca a jurisdição, né, o juiz, o órgão investido de jurisdição, e com relação à parte, que é a capacidade de ser parte. Depois nós vamos ver especificamente cada um desses. Além disso, né, além dos pressupostos processuais de existência subjetivos, que tem a ver com os sujeitos, ele estabelece uma categoria dos pressupostos de existência objetivos e vincula com a existência da demanda, certo? Além disso, os requisitos de validade ele também subdivide em subjetivos e objetivos. Os subjetivos ele fala que tem a ver com o juiz, que é o pressuposto ou o requisito de validade da competência e da imparcialidade. O subjetivo que tem a ver com a parte, a capacidade processual, a capacidade postulatória e a legitimidade ad causam, ou a legitimidade para ser parte. E os requisitos de validade objetivos, que ele subdivide em intrínsecos, que ele coloca dentro do requisito objetivo intrínseco o respeito ao formalismo processual, e os objetivos extrínsecos, ou, aliás, os requisitos de validade objetivos extrínsecos, e que ele subdivide em negativos e positivo. Ok? E nós vamos ver depois cada um desses pressupostos e requisitos. A classificação do professor Vamber e do professor Eduardo Talamini, que nós vamos tomar como base para essa aula, até mesmo para traçar esse comparativo com a classificação feita pelo professor Fred Didier Júnior, subdivide os pressupostos em pressupostos de existência, né? Coloca ali 3 pressupostos de existência: a presença do autor, jurisdição e a presença ou a possibilidade de participação do réu. Além disso, uma segunda categoria colocam os pressupostos processuais de validade positivos, e aí colocam lá a petição inicial apta, um órgão jurisdicional competente e as capacidades de agir e de estar em juízo. Estabelecem também os pressupostos processuais negativos, que eles falam que são pressupostos processuais negativos, a litispendência e a coisa julgada, e além disso fazem aí uma crítica à parte da doutrina que estabelece outros pressupostos processuais negativos, dizendo que não podem ser considerados pressupostos processuais negativos a convenção de arbitragem, a perempção, e estabelecem a capacidade postulatória como um reflexo de um pressuposto processual, certo? Então, para vocês entenderem essa dinâmica toda, vamos passar agora a analisar os pressupostos processuais de existência. Mais uma vez, vou explicar. Nós vamos tomar como base a classificação feita pelos professores Vamber e Talamini no curso avançado de processo civil, e aí eu vou mesclando com as informações trazidas e retiradas do livro do professor Fred Didier Júnior, certo? Então, a doutrina considera que os pressupostos processuais de existência são considerados elementos mínimos para que se tenha a existência da relação jurídica processual, certo? E o primeiro deles é a presença do autor. E o autor vai se fazer presente, via de regra, por meio da petição inicial. O artigo 2º do novo Código de Processo Civil estabelece o princípio da ação dentro do nosso ordenamento jurídico e fala que o processo inicia por iniciativa da parte, né? Então, a parte é detentora do direito de ação, parte autora, então ela vai acionar o Poder Judiciário. Para que haja processo, há necessidade de manifestação desse direito de ação pelo autor. E é esse o primeiro pressuposto processual de existência do processo, né? A presença do autor. E o autor vai se fazer presente, via de regra, por meio da petição inicial. Por isso que há alguns doutrinadores que aludem ao conceito de petição inicial como um dos pressupostos processuais de existência. Então tem que haver essa provocação do judiciário por meio da petição inicial ou de qualquer outro meio que a legislação possa admitir em caráter excepcional, né, para que se dê início à relação jurídica processual. O professor Fred Didier Júnior chama de ato inicial do procedimento que introduza o objeto da decisão, né, que é o ato de pedir. É o ato de você provocar o Poder Judiciário e, a partir dessa provocação, pedir uma tutela a um determinado direito, certo? O
O segundo requisito processual de existência é o requisito da jurisdição. Então, para que haja uma relação jurídica processual, não basta tão somente que você provoque, né, por meio da petição inicial, um órgão estatal. É necessário que você provoque um órgão estatal que tenha poder jurisdicional. Então, esse é o segundo requisito processual de existência. Jurisdição. Então, é necessário que você provoque uma autoridade judiciária. E a autoridade judiciária vai ser aquela investida nos poderes de dizer o direito, né? Uma autoridade que faça parte dos quadros do Poder Judiciário brasileiro. E aqui, para verificar se a relação jurídica processual existe ou não, não vai ser verificada se a autoridade judiciária é competente para julgar aquele caso ou não. Basta que tenha havido a provocação de uma autoridade judiciária. A questão da competência da autoridade judiciária para dizer o direito naquele caso não é objeto de análise dos pressupostos de existência, vai ser objeto de análise lá dos requisitos ou dos pressupostos de validade do processo. É um outro âmbito, né? Então, para que o processo exista, ele precisa haver uma provocação, e a provocação deve ser de uma autoridade jurisdicional, que tenha competência, aliás, que esteja instituído no poder de dizer o direito, ok? Por fim, os professores Wambier e Talamini estabelecem como terceiro e último requisito, ou pressuposto processual de existência, a presença do réu, ou a possibilidade de participação do réu, que boa parte da doutrina chama de citação, né? Nem sempre vai haver a citação num determinado processo, e o fato de não haver citação em determinados casos não quer dizer que o processo não existiu. Há determinados processos em que pode ser que não aconteça a citação e mesmo assim existiu uma relação jurídica processual, né? No caso, por exemplo, de um juiz que julga liminarmente improcedente o pedido dentro lá das hipóteses que o CPC autoriza que ele faça isso, mesmo assim, antes de ser citado o réu, ele já julga liminarmente improcedente, certo? Então não aconteceu a citação, né? Não acontecendo a citação, mas aconteceu a relação jurídica processual que foi estabelecida ali entre autor e juiz, né? Mas mesmo assim, os professores Wambier e Talamini colocam a presença do réu, a possibilidade de participação do réu, como um dos pressupostos processuais de existência, né? Porque eles dizem que a chegada do réu ao processo, que pode ser por meio da citação, ou pode ser um comparecimento espontâneo, né? O comparecimento espontâneo vai suprir a falta da citação. E então, isso vai possibilitar a presença do réu no processo, mesmo sem a citação. Esse ato de o réu se fazer presente no processo, seja por meio da citação ou não, é que vai formar a relação jurídica processual, vai estabelecer a triangularidade da relação jurídica processual. Então, antes de o réu chegar ao processo, a relação era estabelecida entre autor e juiz. Com a chegada do réu, triangulariza a relação jurídica processual, ok? Então, esse seria o terceiro pressuposto processual de existência do processo, segundo os professores Wambier e Talamini. E aí eles passam para a análise dos pressupostos processuais de validade, ou como o professor Fred Didier chama, não são pressupostos, porque eles são requisitos, porque o conceito de pressuposto indica uma necessária antecedência, e na verdade eles não antecedem a relação jurídica processual, eles servem para conferir à relação jurídica processual a validade. Então, estão presentes os pressupostos de existência, já existem. A relação jurídica processual já existe, agora nós vamos verificar se é válida essa relação jurídica que se estabeleceu. Então, esses pressupostos ou esses requisitos, eles vão nos dizer sobre o desenvolvimento válido e regular do processo. E o primeiro pressuposto processual de validade é a petição inicial apta. Então, nós vimos lá nos pressupostos de existência
que para que haja processo, para que exista relação jurídica processual, é necessária a provocação. E a provocação se dá, via de regra, pela petição inicial. Agora, no campo da validade, nós temos que verificar se essa petição inicial preenche os requisitos estabelecidos pela legislação, para que ela seja considerada apta. Então, para que um processo se desenvolva de forma válida, é necessário que o ato de provocar o Poder Judiciário, por meio da petição inicial, respeite as formalidades previstas na legislação processual. Então, a petição inicial precisa ser apta. E para vocês saberem o que não é considerado uma petição inicial apta ou o que é considerado uma petição inicial inepta, vocês podem conferir lá no artigo 330, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, e ele vai dizer, vai nos dar as causas de inépcia da petição inicial, certo? E é necessário que a petição inicial seja apta, que ela respeite as formalidades legais, porque é ela que vai definir os contornos do pedido, né? Então, a parte, ao provocar o Poder Judiciário, ela pede ao Poder Judiciário a tutela sobre um determinado direito e, ao mesmo tempo, ela limita o âmbito de atuação do Poder Judiciário naquele direito, né? Então, a análise pelo juiz vai ficar restrita àquele pedido formulado expressamente pela parte na sua petição inicial. Daí a importância de se exigir que a petição inicial respeite determinados requisitos. Por quê? Se o juiz fica limitado no âmbito da petição inicial, quer dizer que a sua sentença fica limitada pela própria petição inicial. É ela que vai traçar os contornos daquela demanda, né? Então, a partir dali, o réu vai formular a sua defesa com base no que consta na petição inicial. E o juiz, ao final, né, depois de produzir todas as provas necessárias, que são também baseadas no quanto foi pedido lá na petição inicial, vai julgar. E ao julgar, ele fica restrito àquele pedido formulado pelo autor. Daí a importância que tem a petição inicial e daí a razão de se colocar a petição inicial como, aliás, a petição inicial apta como um requisito de validade do processo, porque é ela que vai traçar esses contornos do que vai ser discutido e depois do que vai ser decidido naquele processo. Já o professor Fred Didier Júnior traz uma concepção um pouco mais ampla desse requisito de validade. Ele traz a ideia de respeito ao formalismo processual. O que seria esse formalismo processual? E aí, para entender isso, ele invoca as lições do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que escreveu um livro clássico no direito processual civil brasileiro a respeito do formalismo, que diz o seguinte: o formalismo processual compreende não só a forma ou as formalidades, mas especialmente a delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, ordenação do procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas as suas finalidades primordiais. Então, vocês podem perceber que nesse conceito de respeito ao formalismo processual, o professor Fred Didier vai muito além daquilo dos doutrinadores que pregam que o requisito de validade seria a petição inicial apta, né? Na verdade, ele amplia o conceito para dizer que há necessidade de respeito às formalidades processuais de todos os atos processuais e que isso é um requisito de validade para o processo, ok? O segundo requisito de validade é o requisito da competência do juízo e a imparcialidade do juiz. Então, quando se fala em competência e imparcialidade, a gente está voltando os nossos olhos para a autoridade judiciária. Então, nós já vimos lá como um pressuposto processual de existência que deve ser provocado um órgão jurisdicional, ou seja, um órgão que tenha o poder de dizer o direito para solucionar um determinado litígio. Agora, no âmbito da validade, nós precisamos verificar se essa autoridade judiciária é imparcial, por isso que eu disse, imparcialidade do juiz. Então, eu preciso saber se aquela pessoa é imparcial, se ela não está... Não se enquadra em nenhuma das hipóteses, por exemplo, de impedimento previstas lá no artigo 144 do novo CPC, ou mesmo de suspeição previstas no artigo 145. Né? Então, eu preciso analisar a pessoa
do juiz ou da autoridade judiciária que vai julgar aquele caso, para saber se ela é imparcial, se ela vai respeitar esse princípio da imparcialidade. E além disso, eu preciso verificar se o juízo é competente, né? Então, eu preciso verificar dentro das normas que estabelecem as competências dentro da organização do Poder Judiciário, se aquela autoridade judiciária detém a competência necessária para análise daquele caso. Então, a competência e a imparcialidade são requisitos de validade. Então, para que aquele processo se desenvolva de forma válida, eu preciso atentar para aquelas regras que estabelecem a divisão de trabalhos dentro do Poder Judiciário, que estabelecem a competência dos juízes, né, ou dos juízos. E além disso, eu preciso verificar a pessoa do juiz, se ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento ou de suspeição, para saber se ele vai atentar para as regras de imparcialidade. Mesmo no caso da suspeição, há hipóteses, né, que se a suspeição não for alegada no primeiro momento que couber a parte falar nos autos, ela não poderá ser alegada depois, porque as causas de suspeição elas não apresentam uma vinculação do juiz com as partes ou com os advogados das partes tão imediata quanto são as hipóteses de impedimento, né? Então, o prejuízo que há numa hipótese de impedimento do juiz é muito maior, obviamente, do que o prejuízo que haveria numa das hipóteses de suspeição. Por isso que se considera que as causas de impedimento do juiz previstas no artigo 144 ofendem diretamente, né, a regra, o princípio da imparcialidade. Então, eles precisam ser considerados, até porque aquelas causas de impedimento elas podem ser alegadas a qualquer tempo no processo. Já as causas de suspeição, elas indicam uma proximidade não tão grande assim entre o juiz e as partes, ou entre o juiz e os advogados das partes. E aí, nesse caso, se ela não for alegada no primeiro momento, ela não poderá ser alegada depois, e aí vai se considerar que se a parte não alegou a suspeição, é que ela concorda com aquela situação e aquilo não vai ferir a imparcialidade do juiz, ok? Além dessas exigências de competência e imparcialidade, a doutrina estabelece também como requisitos de validade, ou pressupostos processuais de validade, a capacidade de ser parte e a capacidade de estar em juízo. São duas coisas que acabam andando juntas e às vezes é um pouco difícil de distinguir uma da outra, mas é importante que a gente entenda as pequenas distinções que existem entre capacidade de ser parte e capacidade de estar em juízo. Então, todo mundo conhece o quanto está previsto lá no artigo 1º do Código Civil, né, que estabelece sobre a personalidade jurídica. E é justamente a isso que se refere quando se fala em capacidade de ser parte. Para que haja capacidade de ser parte, tem que haver personalidade jurídica. E aí tem personalidades jurídicas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. No processo, há uma ampliação, por questões práticas, obviamente, desse conceito. Então, o conceito básico de capacidade de ser parte é a personalidade jurídica. Então, toda pessoa física ou jurídica tem capacidade de ser parte, né? Então, é um conceito do direito civil que nós utilizamos aqui no processo civil. Só que nós vamos um pouco além, porque a legislação traz, em determinados momentos, autorização para que entes despersonalizados possam ser partes de processos em juízo, né? Então, vamos imaginar que um condomínio, que é um ente despersonalizado, o espólio, uma massa falida, são entes que podem ser parte autora ou parte ré nos processos judiciais. Por que disso? Né? Por questões práticas, obviamente, né? Porque, por exemplo, no espólio, uma vez que uma pessoa falece, né? e enquanto não há a divisão dos bens entre os herdeiros, não há definição de quem é herdeiro naquele caso, com a distribuição
dos bens daquela pessoa, o que existe é um ente despersonalizado chamado espólio. E, eventualmente, pode ser que surjam conflitos que envolvam aquele espólio, né? E aí, esse espólio teria, embora não tenha personalidade jurídica nos termos da legislação civil, tem autorização legal para ser parte no processo, ou seja, tem capacidade de ser parte. Então, o conceito de capacidade de ser parte, nós pegamos como base o conceito de personalidade jurídica e acrescentamos a esse conceito de personalidade jurídica que é dado pelo direito civil, mais especificamente lá no artigo 1º do Código Civil, acrescentamos a isso as hipóteses que a legislação processual prevê de entes despersonalizados que possam também ser partes em processos judiciais. O professor Fred Didier Júnior, contrariando a ideia dos professores Vamber e Talamini, entende que a capacidade de ser parte do autor, né, é um pressuposto processual de existência. Ele chama isso de capacidade judiciária. Então ele não entende isso como um pressuposto ou como um requisito de validade do processo. Ele entende isso como um pressuposto processual de existência. E ele faz essa menção à capacidade de ser parte do autor, não necessariamente do réu. Ele não coloca a capacidade de ser parte do réu como um pressuposto de existência, porque ele entende que, uma vez que o autor provoca a atuação do Poder Judiciário, né, uma vez que ele faz a demanda do Poder Judiciário, já existe o processo. Então, o que se exige para que o autor possa provocar atividade jurisdicional seria a sua capacidade de ser parte apenas, ok? Mas com isso, os professores Vamber e Talamini não concordam, eles entendem que a capacidade de ser parte não é um pressuposto processual de existência, como diz o professor Fred Didier Júnior, que ele é um pressuposto processual de validade. E eles aliam esse pressuposto processual de validade, que é a capacidade de ser parte, com a capacidade de estar em juízo, ou legitimatio ad processum, ou a chamada capacidade processual. E o artigo 70 do Código de Processo Civil diz assim: toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Então, o que a gente pode imaginar com relação à capacidade de estar em juízo? Ela é um complemento à capacidade de ser parte, né? Então, enquanto a capacidade de ser parte tem ligação direta com a personalidade jurídica, a capacidade de estar em juízo tem uma coincidência com a capacidade para exercer direitos, né? E aí o professor Fred Didier Júnior traz uma explicação que eu considero lapidar. Ele diz assim: a capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, pressupõe a capacidade de ser parte, né? Então, a capacidade processual, ela é uma decorrência da capacidade de ser parte. É possível ter capacidade de ser parte e não ter capacidade processual. A recíproca, porém, não é verdadeira. Um exemplo: vamos imaginar um menor relativamente incapaz, que tenha 17 anos. Tem capacidade de ser parte, por quê? Porque se trata de uma pessoa física, tem personalidade jurídica. Entretanto, ela não tem de imediato capacidade de estar em juízo. Para que ela tenha capacidade de estar em juízo, ela precisa estar assistida. O seu assistente precisa comparecer no ato processual, precisa praticar em conjunto com o assistido, com o menor relativamente incapaz, o ato processual, para que ele tenha validade, né? Então, vamos imaginar que esse adolescente de 17 anos deseje propor uma ação contra alguma outra pessoa. Ele pode propor a ação, entretanto, sozinho é impossível. Ele precisa do seu assistente, que é a pessoa que vai possibilitar que a prática daquele ato da vida, que a prática de promover a ação é um ato da vida civil, né? Então, para exercer aquele direito, ele vai precisar da sua assistência, né? do seu assistente, do seu em linhas gerais, representante legal, né? Então, ele tem capacidade de ser parte porque ele tem personalidade jurídica, mas não tem sozinho
personalidade, ou melhor, capacidade de estar em juízo. Então ele precisa do seu assistente para comparecer em juízo e poder praticar aqueles atos da vida civil que o processo vai exigir, ok? Por fim, com relação a esses requisitos de validade, o professor Fred Didier Júnior traz o conceito de capacidade postulatória, né? Ele classifica a capacidade postulatória como um dos requisitos de validade do processo. Os professores Vamber e Talamini não entendem que a capacidade postulatória é um pressuposto, um requisito de validade. O que nós precisamos entender com relação à capacidade postulatória é que ela não é capacidade de ser parte e ela não é capacidade civil, né? A capacidade postulatória é uma capacidade específica que se atribui a um determinado tipo de profissional ou que se pode atribuir às partes, dependendo das exceções que a legislação fizer, para poder postular em juízo, né? Então, de regra, quem tem capacidade postulatória são os advogados, que são aqueles profissionais, bacharéis em direito, aprovados no exame de ordem e que tenham inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ou mesmo defensores públicos ou membros do Ministério Público. Via de regra, são esses os profissionais a quem a lei atribui capacidade postulatória, que é a capacidade de representar alguém ou de pedir em nome próprio, né, um direito de terceiro, no caso do Ministério Público, quando ele atua como substituto processual, pedir algo em juízo, certo? Há determinados casos na legislação, como na lei dos juizados especiais, na legislação trabalhista, na questão do habeas corpus, que autoriza a parte postular em juízo sem estar representada por um profissional legalmente habilitado. Mas esses casos são excepcionais. Há também uma exceção prevista na Lei Maria da Penha, que prevê a possibilidade da mulher poder solicitar uma medida protetiva urgente, caso ela esteja sendo vítima de violência doméstica ou familiar. Ela pode solicitar uma medida protetiva sem a necessidade de estar acompanhada por advogado. Mas são casos muito específicos e a lei vai dizer quando ela vai atribuir essa capacidade postulatória às partes, né? Via de regra, a capacidade postulatória pertence aos profissionais que são legalmente habilitados para desempenhar uma determinada função de pedir em juízo em nome de alguém, ok? Os professores Vamber e Talamini estabelecem, ainda, né, dentro dessa classificação dos pressupostos processuais, os chamados pressupostos processuais negativos. Enquanto que nós falamos, até agora, dos pressupostos processuais de existência e de validade como pressupostos que precisam estar presentes para que a relação jurídica processual exista ou para que ela se desenvolva de forma válida, quando se fala em pressuposto processual negativo, nós estamos falando daqueles casos em que esse pressuposto não pode se fazer presente, né? Essa característica não pode conter, porque se contiver, o processo vai ser extinto, né? Vai deixar de existir aquela relação jurídica processual. E eles classificam como pressupostos processuais negativos a litispendência e a coisa julgada. Haverá litispendência sempre que nós tivermos duas causas idênticas tramitando no mesmo juízo ou em juízos distintos. Para a gente saber o que são duas causas ou mais causas idênticas, nós precisamos relembrar do conceito dos elementos identificadores da ação. Então nós temos que verificar se são as mesmas partes, se é o mesmo pedido e se é a mesma causa de pedir. Se nós estivermos diante da correspondência desses três elementos identificadores, nós estamos diante da litispendência. E aí a segunda ação vai ser extinta sem análise do mérito, porque não pode ter litispendência, certo? E além disso, há o pressuposto processual negativo da coisa julgada. Para que eu possa discutir uma determinada questão em juízo, é necessário que ela não tenha sido discutida antes em algum outro processo com uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado. Ou seja, é necessário que aquela questão não tenha sido objeto de outra ação e não tenha já sido definida em algum outro processo de forma definitiva.
né? Então, se há litispendência e há coisa julgada, o segundo processo vai ser extinto sem análise do mérito, porque estão presentes ou está presente um dos pressupostos processuais negativos. A doutrina ainda coloca alguns outros pressupostos processuais negativos, a perempção ou a existência de convenção de arbitragem e tal, mas com relação a essas questões há uma discussão muito profunda. Eu não vou estabelecer eles aqui nesta aula como pressupostos processuais negativos. Eu recomendo que vocês, caso queiram, possam aprofundar a discussão a respeito disso na leitura dos manuais de processo civil, que com certeza vão contemplar em linhas gerais, dependendo do tipo do manual, ou em linhas mais específicas, discussão a respeito disso. E, por fim, o professor Fred Didier Júnior estabelece na sua obra, agora de acordo com o novo CPC, dois outros pressupostos ou requisitos de validade do processo, que antes, no CPC de 73, eram considerados condições da ação. Com relação a este tema, a doutrina ainda é bastante confusa, os autores não entraram em um consenso se as condições da ação continuam existindo no CPC de 2015 como uma categoria própria, né? Ou se o que antes nós chamávamos de condições da ação passaram a ser agora pressupostos processuais. Então, o professor Fred Didier Júnior diz que quando o novo CPC, lá no artigo 17, trata do interesse de agir e da legitimidade de parte, ele está tratando do que agora nós podemos considerar dois pressupostos ou dois requisitos processuais de validade. Já o professor Vamber e o professor Talamini, no curso avançado de processo civil, entendem de forma diversa. Eles entendem que está mantida ainda a categoria das condições da ação e que não se pode considerar o interesse de agir e a legitimidade de parte como dois pressupostos processuais, que são duas condições da ação. E aí, essa discussão é muito profunda porque ela diz respeito às teorias da ação, né? Sobre qual teoria que nós estamos aplicando no processo civil brasileiro. Isso ainda vai ser objeto de intensos debates na doutrina e na jurisprudência, certamente, até que se consiga definir se nós teremos a permanência das condições da ação como uma categoria específica ou se nós vamos passar a considerar o interesse de agir e a legitimidade de parte como dois pressupostos processuais ou como requisitos de validade do processo, né? Então, em linhas gerais, o que quer dizer interesse de agir? Quando a legislação processual diz que para postular em juízo a parte precisa ter interesse, ele está tratando da necessidade da parte de exercer o direito de ação e uma utilidade em exercer esse direito de ação. A necessidade de exercer o direito de ação pode decorrer de uma imposição legal, vamos imaginar a decretação da nulidade de um casamento, né? Só é possível que se decrete a nulidade de um casamento por meio de uma ação judicial específica. Então, a parte, ao movimentar o Poder Judiciário para obter a nulidade do casamento, ela teria interesse de agir, ela tem interesse em propor aquela ação por conta dessa necessidade que a própria legislação impõe. Não é possível obter a nulidade do casamento por outro meio, senão a ação judicial. E pode ser uma necessidade decorrente da negativa do suposto réu ou do futuro réu em cumprir uma determinada obrigação, né? Isso em dívidas fica muito claro, né? O autor se diz credor do réu em uma determinada quantia, procura extrajudicialmente receber aquela quantia do réu, o réu se nega, né? Então, a partir daí se tem uma necessidade de propor a ação judicial para que se obtenha do Poder Judiciário uma tutela que possibilite ao autor receber aquela dívida que ele afirma ter com relação ao réu. E, além da necessidade, exige-se, para que haja interesse de agir, que se alcance com aquela demanda um efeito prático útil, né? Então, uma ação judicial, para que a parte se considere que a parte tenha interesse de agir, deve-se vislumbrar, em tese, que com aquela ação judicial a parte vai obter
um interesse prático, vai obter a proteção de um interesse prático que lhe seja útil. E, por fim, a legitimidade de partes. Quando se fala em legitimidade de partes, se diz que o autor deve ser, em tese, o titular do direito que ele pretende ver protegido, e que o réu deve ser, em tese, a pessoa que está ameaçando ou lesionando aquele direito que o autor pretende proteger por meio daquela demanda judicial. E o clássico exemplo, até para a gente não confundir legitimidade de parte com capacidade de ser parte ou capacidade de estar em juízo, é a propositura da ação, por exemplo, para proteger o interesse de um menor. Vamos imaginar que um filho cuja guarda esteja com a mãe deseje propor uma ação de alimentos em face do pai, para obrigar o pai a pagar pensão alimentícia para ele. Quem deve propor a ação, quem é o titular do direito, é a própria criança, né? Então, quem vai encabeçar aquela demanda, a demanda vai ser proposta pela criança. É a criança que tem legitimidade de parte. A mãe não teria legitimidade, a não ser que ela fosse pedir alimentos para si, mas ela não pode pedir alimentos em nome do seu filho, via de regra, né? Então, quem tem legitimidade é a criança. Só que a criança não tem capacidade de estar em juízo. Ela precisa, então, no caso de ser um menor absolutamente incapaz, ela precisa ser representada pela mãe. Mas a criança vai comparecer no processo como autora da demanda. A mãe não será autora da demanda, a mãe será a sua representante legal, né, que é uma exigência para que se tenha a capacidade de estar em juízo. Então há uma diferença substancial entre capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e legitimidade de parte. É muito importante que você não confunda esses três conceitos, ok? Eu tentei passar para vocês, em linhas gerais, o que são os pressupostos processuais no direito brasileiro. Repito mais uma vez, há um intenso debate na doutrina com relação a essas questões. É muito importante que você procure ficar antenado com esses debates para saber como tudo isso vai se desenrolar e para saber, inclusive, como a jurisprudência vai se posicionar diante disso, tá? Porque tudo isso vai ser muito importante para o futuro do direito processual brasileiro. Ok? Era isso que a gente tinha para falar sobre os pressupostos processuais. Nos vemos na próxima. Até lá!